Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que, nossa, marcou demais o pensamento sobre o poder da mente. Estou falando de A Ciência da Mente, do Ernest Holmes. É um livro lá de 1926, hein? Considerado assim a base de muito do que veio depois no Novo Pensamento. Exatamente. Um texto seminal mesmo. E a nossa ideia aqui é destilar o principal desse livro, né? Tentar entender como o Holmes articulou essa visão, que não é só filosofia, quase uma ciência prática, como ele via. Isso. Para usar princípios espirituais para manifestar, bom, saúde, riqueza, felicidade. Ele até falava que não era uma religião nova, mas uma ciência da vida. Perfeito. Ele propôs, na verdade, um método, uma metodologia bem prática para viver em harmonia com o que ele chamava de leis espirituais universais. Acho que a gente pode analisar os pilares disso, né? Começassem pela base de tudo. Como que o Holmes concebia Deus ou o universo? Era tipo uma pessoa, uma entidade? Então, para ele não era bem isso. Era fundamentalmente uma mente universal impessoal, sabe? Menos uma figura e mais um princípio vivo. Uma inteligência que está em tudo, onipresente, o aquilo que é. Ah, interessante. Impessoal. É. E essa mente, ela funciona como uma lei criativa, totalmente neutra, né? Ela opera com base no pensamento. O pensamento é a causa e a manifestação no mundo físico, o efeito. Ela recebe a impressão do pensamento, a ideia, e age sobre ela. Com uma precisão, assim, infalível. Uau! Precisa. E a gente, o ser humano, qual é o nosso papel nisso? A gente está fora dessa mente ou... Não, de jeito nenhum. Holmes afirmava que cada um de nós é uma individualização dessa mente universal. Como se fôssemos um eu sou divino, sabe? Uma expressão dela, exato. Temos a mesma capacidade criativa, só que, claro, em nível individual. A gente opera dentro dessa lei universal. Usamos nossa mente consciente e também a subconsciente para co-criar a nossa realidade. Temos livre-arbítrio, sim, para escolher os pensamentos, mas as consequências, essas são regidas por essa lei, que é impessoal. Ela não escolhe lados. Aqui fica bem interessante mesmo. Essa é a questão da mente subconsciente. Qual que é a função dela nesse sistema todo? Parece central, né? É absolutamente crucial. Holmes chamava ela de mente subjetiva, ou às vezes lei da mente. Pensa nela como uma serva muito poderosa, mas totalmente impessoal do pensamento consciente. Uma serva. Ela não raciocina, não julga, ela simplesmente aceita a ideia, a crença que é impressa nela, seja pela mente consciente ou até pela mente universal, através da consciente. E aí ela trabalha para manifestar isso na experiência. Ela é tipo a ponte entre o infinito e o individual. O solo fértil onde as sementes do pensamento vão crescer. Podem ser sementes de medo, doença, falta, ou de amor, saúde, riqueza. Entendi. Por isso que ele batia tanto na tecla do controle do pensamento consciente, sabe? Porque é ele que planta a semente. Entendi perfeitamente. É como se fosse o motor que executa o comando, né? Seja ele qual for. Nossa, isso muda muito a ideia de responsabilidade sobre o que a gente pensa. E como que essa manifestação acontece na prática? Existe um processo? Tipo um passo a passo? Sim, ele descreve um processo criativo contínuo. Primeiro, vem a ideia na mente consciente. Tem que ser clara. Ok. Depois, e isso é chave, vem a impregnação dessa ideia no subconsciente. E não é só pensar, tem que ter fé, tem que ter sentimento. Ah, sentimento. Fundamental. Quanto mais profunda for essa aceitação interna, essa convicção, maior a força. Aí, o terceiro passo é a atuação da lei. A mente universal, agindo através do subconsciente, começa a mobilizar os recursos para trazer a ideia para a manifestação objetiva. O sentir que já é real, essa convicção, é o que move tudo. E o livro ensina uma ferramenta bem prática para isso, né? O tal do tratamento da mente ou oração científica. Como é que funciona? Exato. E é bem diferente de uma súplica, viu? Não é pedir para fora. É uma afirmação consciente da verdade para alinhar o nosso pensamento individual com a lei universal. Basicamente, os passos são: primeiro, o reconhecimento da presença universal. Saber que ela está em tudo. Certo. Segundo, a unificação. Entender que a gente é um com ela. Não tem separação.
Terceiro, a realização ou declaração. Afirmar o desejo como se já fosse real. Agora, no nível mental. Afirmar como já sendo. Isso. Quarto, o agradecimento. A gratidão sela a fé, confirma que você acredita que já recebeu. E por último, quinto, a liberação ou aceitação. Soltar. Confiar na lei sem ficar ansioso com o como ou o quando. É um método poderoso para dissolver crença limitante e reprogramar a mente subconsciente. Essa parte da liberação, confesso, me parece a mais difícil. Soltar o controle depois de tanto foco em direcionar o pensamento. Exige muita confiança, né? Com certeza. É um ato de entrega. Entrega confiante baseada no entendimento de que a lei funciona. Ela é perfeita, mas sim, requer prática para vencer a dúvida e a nossa mania de querer controlar tudo. Faz sentido. E pensando no dia a dia, então, como isso se traduz? Para a saúde, para a prosperidade, relacionamentos? Olha, a lógica se aplica a tudo. Para a saúde, por exemplo, a doença seria vista como um padrão mental de desarmonia. A cura viria ao mudar a crença interna, afirmando a saúde perfeita que já existe como potencial divino. Mudar a crença? Isso. Para a prosperidade, a mesma coisa. A carência seria uma doença mental, uma crença na escassez. O tratamento mental afirma a abundância ilimitada do universo e a nossa conexão com ela. E relacionamentos? Aí, a ideia é que a gente atrai o que a gente é, o que a gente vibra. Então, o foco é cultivar amor próprio, harmonia interior, para atrair relações mais saudáveis. No fundo, é tudo lei de causa e efeito, né? O pensamento é a causa, a experiência é o efeito. A gente colhe o que planta na mente. Holmes nem via o mal como uma força oposta a Deus, mas sim como ignorância ou um mau uso da lei. A palavra falada também, como o pensamento vibrando, é uma ferramenta poderosa nisso. Nossa, é fascinante. Então, recapitulando bem rápido, a ciência da mente nos apresenta um universo regido por uma lei mental, impessoal, e o nosso pensamento, quando carregado de sentimento, de convicção, molda ativamente a nossa realidade dentro dessa lei. É isso? Precisamente, e o grande legado do Holmes é esse convite à experimentação pessoal. É tipo, olha, os princípios são esses. Testa na sua vida. Valida por você mesmo, para construir uma existência mais consciente, mais livre, mais alinhada com o que ele via como a verdade universal. Deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se o nosso pensamento individual tem tanto poder assim para co-criar a realidade através dessa lei universal, qual será o impacto, então, das crenças coletivas, da cultura, do condicionamento social, como isso influencia a forma como essa mente universal se manifesta para a gente como sociedade? É algo para se pensar, né?